da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos iniciar esse culto de jovens. Pedir para a igreja ficar de pé. Nós vamos ler uma palavra que está em 2 Timóteo 3, do 10 em diante. Hoje nós fazemos o culto de jovens, que é o culto CIP, que é o sábado da igreja perseguida, que nós temos como temática os nossos irmãos cristãos que são perseguidos pelo mundo, né, pelo nome de Cristo. E em 2 Timóteo 3:10, Paulo exorta seu filho espiritual. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé e longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém? Vamos iniciar com uma oração. Vamos levantar as mãos, vamos fazer essa oração. Senhor Jesus, Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor. Pai, sabemos, Senhor, que em muitos lugares do mundo a gente não tem pessoas que não têm essa liberdade, nós estamos tendo aqui, Senhor. Oh, Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E, Senhor, nós queremos que o Senhor já está aqui, Senhor, e que vai operar, Senhor, maravilha, Senhor. Cura, Senhor, libertação, Senhor. É isso que nós queremos, Pai. Então, Senhor Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor abra o céu, Senhor, e que o seu reino desça, Senhor, de uma forma, Senhor, que nós possamos sair daqui diferentes. É isso que nós queremos, Senhor, e pedimos. Em Teu santo nome te agradecemos. Amém. We are told that the church was progressing all the time under persecution. I crossed the river and went into Rome. Now I went down to the San Angelo catacomb. And while going through the catacombs and seeing the tombs where the bodies had been buried of the people that had died under persecution, and at the corners was little short graves, that were the babies. And then I went over into the Colosseum. There I stood there where the used to make the decision on whether the man was to die or not after they made them fight till death. And when they had decided that the man should die, the gladiators would hang their thumbs out over the walls and would push their thumbs down. That meant that the man must die. One had fought the other until Christian fighting Christian, until one would be down and they'd ask for whether his life should be spared or not. They'd thumbs down and they would kill the Christian. As I stood there, my heart was moved. And I raised my hands up to God. I said, God, be merciful. The gladiators said, thumbs down.
saying, hands up. Raise them up, oh God, in triumph at that last day, for you promised you would do it. That precious faith of the early church that was pure gold, said the Bible, tried in fire. I stood there in that arena and wept like a baby when I looked up there where the gladiators would sit, and that old arena there, and see them things, and know that many of my Christian brethren was eaten by lions and tore to pieces on the ground there, and women and little children and things. I think if they all went down in faith, would I let them down now? No, sir, brother. Hallelujah. God, let me stand for the faith that was once delivered to the saints. That same. The pits of that great arena. Opened the doors and traps of hungry lions and tigers, and they would rush forth on a praying bunch of Christians and just drag them from bone to bone. And the faith of those people that stood firm.
estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos no fé, estamos de pé. Perseguidos, abatidos, mas não desesperados. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Vamos, igreja! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Vamos! O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição
trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Batei os meus pés no meu coração. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé. E na palavra é minha fé. Dia mal, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura eu sei, e com muita precisão, me defendi e ataquei. Vamos lá, igreja. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Igreja, Glória a Deus, de quem é a vitória? é do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação, Eu tenho o capacete da salvação, a couraça da justiça no meu a coração. couraça da justiça no meu coração. Guardei os pés A preparação do evangelho. eu já tenho em minhas mãos. Espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. A palavra estou de pé, e na palavra eu é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura eu sei, e com muita precisão, me defendi. Rei dos reis, na palavra estou de pé, na palavra eu é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura eu sei, e com muita precisão, me defendi e ataquei. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti.
ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, e por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me. De pé não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje dizer que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, e por isso resistindo estou. Quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me. De pé não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que Sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta.
cantar quem for fiel, porque o meu integrante sou do coral celestial. O meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu vai cantar.
dia a dia, dia por dia, com alegria, escrevendo minha história no livro da vida. Aguardo agora a sua volta, esperando e traçando minha trajetória. Espírito Santo, desce agora e nos mostra então tua glória. Conhecerás a verdade, libertarás carros dos céus e venha pra cá. Espírito Santo, chega, é só chegar, nós vamos dançar. Então o cego começou a enxergar. Como a pedra engolir as vezes da vida e acertar e te digo outro, ele vai fazer a tua vida mudar. A tua vida ouvir, a seu falar, por e pesquisar, multiplicar, tô sentindo entregue sua vida em Deus. Deixa ele então trabalhar nessa igreja, ele vai realizar. Irmão, vai fazer, ele vai salvar. É Jesus, chuva forte é Jesus, vento forte é Jesus, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é Jesus, mas a fechada é Jesus, é tudo sobre Jesus. Eu também vou subir, eu vou subir um monte, e muitos desistirão. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou fazer morada, e vou fazer morada. Vou ficar lá até te encontrar. O destino, a mesma que cobre o passado, pão que sacia a fome, rocha que é você. É Jesus. Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Mais alto, igreja, mais alto. Uma salva de palmas. Nós vamos passar mais um videozinho. Quantos aqui têm a Bíblia em casa? Levante as mãos. Amém. É o microfone. Nós vamos passar um videozinho de um povo, uma igreja perseguida lá na China, recebendo a Bíblia pela primeira vez. Na sequência, eu já queria estar convidando o bispo para vir estar fazendo a oração pelas nações, pelo Brasil e pelos cristãos que até os dias de hoje são perseguidos pelo mundo. Vou pedir para soltar o vídeo. Como diz no vídeo, no Brasil nós temos total acesso a isso, né, irmãos? Por isso que nós agora reservamos um culto sempre para estar orando por essa igreja pelo mundo. Na China, na Colômbia, em muitos países, no Irã, né, é proibido ser cristão. Gostaria de estar convidando, então, o bispo para estar dando continuidade, fazer essa oração. Convido a igreja toda a ficar de pé também, para nós orarmos pelos cristãos. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Eu quero chamar os pastores que aqui estão,
evangelistas, que venham aqui à frente também. Nós vamos levantar esse clamor. Pode subir aqui, evangelista Eli, pastor, os pastores, os evangelistas, os diáconos, venham à frente também. Onde nós vamos pedir ao Senhor que as suas bênçãos sejam derramadas nesses países, nesses estados que estão sofrendo também, agora recentemente. Pode vir, se tem pastores aqui de outra denominação, por favor, venha. Isso. Pedir a bênção que o Senhor Jesus conceda a sua graça, a sua bondade ao nosso país, à nossa nação, independentemente aquele que esteja ali governando, que seja, instruído por Deus para o bem da nação. E aqui nós temos algumas bandeiras. Cadê isso, Fabi? Vem aqui, mostra as bandeiras que aqui estão de alguns estados. É onde o nosso ministério ele está estabelecido em vários pontos desses estados. E também quero que a irmã Fabi chega aqui um pouquinho aqui, irmã Fabi. Isso, próximo aqui. Eu quero mandar uma saudação especial aos nossos irmãos lá de Santa Catarina, que eles estão nos acompanhando, estão nos aguardando, Logo, logo estou chegando aí, com a graça de Deus, aonde nós vamos estabelecer o Ministério IAPB ali em Santa Catarina. Nós já temos alguns irmãos que estão ali congregando, sendo instruídos através da palavra de Deus, estão aguardando para o ministério se estabelecer ali. E nós vamos em nome de Jesus, porque essa é a missão que o Senhor Jesus nos deu. Então vamos orar. Mariane, irmão André, todos, que o Senhor Jesus abençoe grandemente a vida de vocês e que vocês sejam inspirados pelo Espírito Santo de Deus, a conduzir esses jovens, a conduzir nossos irmãos, o casal de pastores que lá estão também, juntos com eles, trabalhando na obra do Senhor. Glória a Deus pela vida de vocês. Então vamos levantar um clamor, vamos pedir a Deus, aleluia, que a sua forte mão proteja seus filhos, aonde quer que eles estejam. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós levantamos um clamor, Senhor, aquilo que nós temos alcançado, querido Deus, eterno Pai, sabemos que nesse mundo afora, vidas estão sofrendo, vidas, Senhor, estão sendo perseguidas. Pai amado, eu sou do poderoso, aqui nós estamos, Senhor, intercedendo, pedindo, ó Pai amado, que haja fé cada vez mais fundamentada em Ti, que haja esperança, paciência, na esperança de um novo dia, de um novo amanhecer. Pai amado, o que está acontecendo no nosso país, oh Deus eterno, os acontecimentos atuais, vidas que têm sido ceifadas, oh Pai amado, conforte os corações, os familiares, console essas vidas, Senhor, oh Pai. Nós te pedimos a Tua providência, nós pedimos, Senhor, a Tua ajuda, pedimos, Senhor, através do Teu Espírito Santo, que vidas nesse momento do desespero, nesse momento de agonia, de dor, possam conhecer a Ti como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai amado, essas vidas, Pai, que estão sendo abandonadas, que estão abandonadas, que se sentem sozinhos, oh Deus Todo-Poderoso, que elas possam ter um encontro contigo, Senhor, que elas possam conhecer a Ti como verdadeiro Deus, o único, suficiente Salvador de suas vidas. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que temos. Pedimos pelo nosso país, pela nossa nação. Oh Jesus, meu Deus, proteja-nos, ó Pai, de toda crueldade, toda maldade, de tudo aquilo, Senhor, que o inimigo, Senhor, ó Pai, tem elaborado,
proteja-nos, Senhor, como igreja aqueçamos, Senhor, para defender o Evangelho, para defender a nossa fé, e não permitiremos que nada, Senhor, ó Pai, venha nos ferir, que venha denegrir a nossa fé. Aqueçamos, Senhor, para nos manter firmes e determinados, como o sal da terra, como a luz deste mundo. Aqueçamos, Senhor, ó Pai, determinados, Senhor, ó Deus, a levar esse Evangelho de boas novas, a proclamar essa palavra com autoridade, Senhor, com confiança, com perseverança. Oh Deus Todo-Poderoso, onde levantaremos as nossas mãos e levaremos vida, Senhor, aos teus pés. Jesus, meu Rei, meu Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que tem nos dado, pela proteção que tem nos concedido. Que seja, Senhor, a tua forte mão sobre nós, sobre o nosso ministério, sobre a cada um, Senhor, que tem se levantado para levar essa palavra. Senhor, que sejamos capacitados por Ti nessa grande e boa obra. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor. Amém, 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 aleluia. A igreja diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga aí: ninguém, porque Deus é por nós. Deus, glória a Deus, glorifica ao Senhor, exalta Ele, use a sua voz para bendizer a majestade santa do Senhor. Aleluia. Bem-vindo ao Senhor. Glória a Deus, amém, irmãos? Bom é estarmos aqui nesta noite, em mais um dia que o Senhor nos concedeu. Como todos puderam ver, o culto CIP, a proposta do culto CIP é uma entrada simbólica com 1 quilo de alimento. E isso contribui muito para a ação social da igreja, porque acredito que muitas pessoas vêm aqui atrás do que comer. E elas sabem que na igreja elas podem encontrar isso. E então na palavra diz, tem uma passagem na palavra que diz que Jesus, ele estava ali evangelizando e ele viu que tinha um povo que estava há 3 dias seguindo ele, mas aquele povo ele não tinha o que comer. E ele disse: eu tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias eles estão comigo, mas eles não têm o que comer. E Jesus estava dizendo isso para seus discípulos. Então eu posso entender que Jesus, ele não se preocupa apenas com a nossa vida espiritual. É claro que é o mais importante a nossa salvação, mas ele se preocupa também com cada uma das nossas necessidades. Porque se Jesus não desse o que comer àquele povo que precisava, eles não iam conseguir, eles iam desfalecer, não iam conseguir permanecer escutando a voz do Senhor, porque eles têm outras necessidades também. Então Jesus, ele é aquele que satisfaz cada uma das nossas necessidades, e assim ele pede também para que nós venhamos fazer o bem ao nosso próximo, porque na palavra já diz que a fé sem obras ela é morta. Então quanto mais nós pudermos ajudar o nosso próximo, Deus ele se agrada disso. Nós seremos recompensados por Deus, amém? Glória a Deus. Está sentindo o poder de Deus aí, igreja? Isso é bom. Isso é porque Ele está aqui. Ele estava aqui desde o início, desde antes da gente chegar para ensaiar, para evangelizar. O Senhor, Ele já estava aqui. Ele estava conosco lá nas nossas casas, e foi graças a Ele que nós conseguimos vir até aqui. E tudo isso tem um propósito. Nunca pense que você está na igreja por um acaso, só porque alguém te convidou. Isso é um começo, mas Deus ele tem muito mais para fazer nas nossas vidas. Quero já desde este momento agradecer essa família que aqui está e o nosso jovem ali no fundo, que vieram por conta do evangelismo que foi feito mais cedo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que bom que vocês vieram. Como eu disse, Deus tem algo preparado para vocês.
se eu tentar entregar aquilo que eu tenho, talvez isso não seja o suficiente. Mas Deus, Ele pode tudo. Ele pode operar naquilo que eu não sei, o pastor ali não sabe, o irmão que está do seu lado pode não saber, mas Ele sabe tudo. E esse ato de você estar aqui já demonstra que você quer a ação dele na sua vida. Pode acreditar que Deus, Ele vai agir. E Ele tem agido não só aqui neste lugar, mas tem agido no Brasil, no mundo inteiro. E isso é possível, principalmente falando de nós, porque a nossa igreja, ela começou sendo uma desbravadora. Então ela não está aqui só em São Paulo, tem Pernambuco, Bahia, Minas, Rio Grande do Sul. E a palavra de Deus diz: recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós estamos cumprindo isso, né, bispo? Levando a palavra até os lugares onde ela não tem acesso. E muitas vezes você não sabe como pode fazer isso. Bom, eu vou te dizer, ajudando a igreja a chegar nesses lugares, as viagens missionárias que são feitas, tudo isso você pode participar, mesmo que você não vá. A sua contribuição, ela é importante para este trabalho acontecer. Que nós possamos, hoje aqui, dar o nosso melhor ao Senhor. Não porque nós devemos fazer isso, mas porque o Senhor tem nos abençoado. E a palavra dele diz que se Deus nos abençoa, nós também devemos abençoar os outros. Devemos abençoar o nosso próximo. E ofertar na casa do Senhor é uma forma de abençoar. Então, neste momento, eu peço que você saia do seu lugar. Eu vou pedir primeiramente que você se levante, para que nós façamos uma oração, para que a oferta que nós vamos entregar aqui hoje, ela possa cumprir este propósito. Possa ir a vidas que estão distantes daqui, e possa abençoar este local também, para que assim como essa família, como esse jovem, muitos outros venham ao conhecimento da graça do Senhor. Então feche os seus olhos neste momento. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor nos colocou aqui nesta noite. O Senhor nos trouxe, o Senhor nos deu essa oportunidade, tocou no coração de cada um, e aqui estamos. Meu Deus, agradeço pela vida dos teus servos que estão aqui, Jesus, entregando o seu melhor, o seu culto, a sua adoração a Ti, e que nós possamos cumprir a Tua palavra. Meu Deus, que essas vidas sejam abençoadas grandemente, que nos seus lares nunca falte nada, mas que sempre haja em abundância. Essa é a promessa que o Senhor tem para nós, e nós cremos nisso. O Senhor abençoa este momento que nós vamos ofertar. Meu Deus, que não seja pela quantidade, mas que seja de coração o ato de nós entregarmos na casa do Senhor aquilo que vai fazer a Tua obra prosperar. Amém. Então, neste momento, igreja, pode sair do seu lugar. Quem quiser usar a maquininha de cartão, fazer o Pix, está lá no fundo, atrás com isso. Pare um minuto, olha ao seu redor. Perdemos tanto com medo de sorrir, porque há tão pouca emoção. Se um sorriso amigo faz outro existir, é tempo de se estender a mão, pois buscamos juntos a mesma solução. Não devemos desanimar. O mundo melhor só depende de nós.
atenção, mas devemos ver com o coração que dar é bem melhor que receber. Dê o seu melhor. Isso é o que Deus quer. Isso é o que Deus quer. Faça alguém feliz. Faça alguém feliz. E alguém também fará por você. Dê o seu melhor. Isso é o que Deus quer. Faça alguém feliz. E alguém também fará por você. Isso é o que Deus quer. Faça alguém feliz. Faça alguém feliz. E alguém também fará por você. Dê o seu melhor. Isso é o que Deus quer. Faça alguém feliz. E alguém também fará por você. E alguém também fará por você. E Jesus já fez por Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu peço que todos se coloquem de pé. Vamos levantar uma fervente oração para que Deus possa continuar abençoando, na verdade. Feche os seus olhos. Deus maravilhoso, nesta noite quero te pedir a tua bênção, assim como o Senhor tem abençoado, derramando a tua graça, a tua bênção, falando nos corações. Este tema tão importante da igreja perseguida, mas que é uma igreja vitoriosa. E é nesta vitória que nós nos regozijamos, porque cremos no Deus da vitória, o Deus poderoso dos exércitos, que ainda que o mundo se levante, a vitória sempre será do povo de Deus. Amém. Peço que todos abram sua Bíblia no livro de Tito. Perdão, 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 12. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Vou pedir que todos acompanhem na tradução da tela. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Amém? 2 Timóteo, olha só, a Bíblia já estava alertando que não ia ser fácil. Mas agora vem a recompensa da perseguição. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, o título diz: O novo céu e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis, são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Amém? Somente até aí. Podem todos sentar. Como o título deste culto é a Igreja Perseguida, apesar de o público ser para jovem, mas tem muitos adultos que também, né, são jovens. Mas é um tema maravilhoso porque fala de uma realidade passada, mas não está só no passado. Ainda há uma forte perseguição nos dias de hoje. E a Bíblia alerta que não vai ser fácil. A Bíblia nunca prometeu que vai ser um mar de rosas. A Bíblia, aliás, faz ao contrário. Ela alerta, ela prepara. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus vão ter que padecer perseguições. É só você ler os evangelhos, você vê como foi a vida de Jesus. Não foi nem um pouco fácil. Era correndo de um lado para o outro, fugindo, sendo atacado, blasfemado. Mas há uma promessa: ao que vencer, herdará todas as coisas, porque há um novo céu, uma nova terra. E isso é o que faz os cristãos perseguidos padecerem, serem torturados e passarem por tantas coisas, porque por trás disso, desse sofrimento momentâneo, há uma promessa, um novo céu, uma nova terra. Se a vida se restringisse somente aqui, no agora, realmente não valeria a pena você passar por nada, por morte, por tortura, mas como aqui é uma passagem, há realmente um novo céu, uma nova terra, esperando aqueles que vencerem. Não são todos, primeiro precisa vencer. Assim vai ser cumprido. Deus vai enxugar dos olhos todas as lágrimas. Tudo vai ser passado. Então isso é o que faz os cristãos serem perseguidos. Mas a Bíblia nos alerta. E eu quero rapidamente trazer aqui alguns pontos. O princípio de toda a perseguição. O princípio da perseguição está pelo fato de que o cristão, ele crê em um Deus, em um único Deus. Isso já é diferente de muitas religiões que não creem somente em um Deus. Creem em muitos santos e muitos deuses. E esse Deus, segundo a Bíblia Sagrada, tem um nome. E o seu nome é Jesus Cristo. Que veio aqui na terra, se revelou, que o seu nome seria Pai da eternidade, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Esse Deus tem um nome, esse Deus é Jesus Cristo. Ele veio ao mundo, na terra, se revelou ao ser humano, e isso traz um incômodo muito grande. Primeiramente porque o mundo não gosta de regras, não gosta de seguir regras. O mundo, aliás, infelizmente, a maioria das pessoas não gostam de ouvir que são pecadoras e que elas carecem, necessitam de um Salvador. Que nada adianta ser uma boa pessoa, ser uma pessoa caridosa, isso não é suficiente para apagar os pecados. Só há um meio para apagar os pecados, e esse meio é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz para perdoar os pecados. E isso é uma afronta para o mundo. O mundo odeia a Bíblia, odeia a palavra de Deus, porque a Bíblia ela vai exatamente de contra tudo. Vai de contra todos os deuses, pregando um único e verdadeiro Deus. A Bíblia vai de contra muitos costumes, a muitos segmentos, a muitos costumes, né? Então a Bíblia condena muitas coisas. Podemos dar um exemplo.
Muitos, vou dar um exemplo, mas tem vários. Movimento LGBT, a Bíblia condena claramente isso. Isso é um incômodo. Isso afronta, isso ofende as pessoas, porque elas não aceitam isso. E aí começa a perseguição. E a perseguição, ela é terrível. Eu lembro que na escola, quando eu estava no ensino fundamental, naquela época, já era costume aqueles jovens que são de berço cristão serem ensinados, né, que não se devem se prostituir, não devem ter relacionamentos, né, fora dos princípios da palavra de Deus. E naquela época já havia o quê? Você é gay, você não é homem. Para a mulher, mesma coisa, ridículo, careta, bobo. Sempre existiu a perseguição. Mas isso tem uma recompensa. A nossa recompensa é os céus. É as promessas de Jesus. A igreja, agora iniciando um pouco sobre a perseguição, a igreja primitiva, ela começa a ser perseguida primeiramente na época de Jesus. Jesus já começou a ser perseguido. Como eu comentei, Deus olhou para o mundo e viu que o mundo estava em pecado. E o pecado afasta a pessoa de Deus. E Deus olhou para o mundo e amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado. E a Bíblia já apresentava, né, Jesus no Antigo Testamento como o Messias que viria ao mundo. E aí esse Messias aparece, né, através do ventre de Maria. Jesus nasce e ali nasce o Salvador do mundo, nosso Salvador. E Jesus ali começa o seu ministério, né, pregando o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus começa a pregar. Só que o problema é que quando Jesus vem ao mundo, o mundo já estava dominado por um sistema religioso. Já existia um imperador, que por sinal, quando soube que iria nascer o Rei dos Reis, a primeira coisa foi consultar as Escrituras, procurar saber onde as Escrituras apontavam que iria nascer o Salvador, e ali já começa a perseguição, começa a matar todas as crianças. Olha só, hein? Só porque iria nascer o Salvador, começa esse imperador, né, este rei, determina que os soldados matem todas as crianças. Mas quando Deus tem um plano, não adianta imperador, não adianta nada, nem um soldado. Deus dá o livramento. E Deus vai nos dar o livramento. Mas nada disso foi suficiente, porque Jesus nasce, cresce, e o ministério de Jesus é maravilhoso. Jesus começa a falar que Ele é o caminho, a verdade, a vida, que não, Ele é a porta, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição, Ele é a vida, é a água, é o pão que mata a fome, é o pão que desceu do céu. E isso começa a incomodar o sistema religioso, que era na época dominado por os judeus, saduceus. E isso incomoda, porque Jesus começa a contrariar exatamente o que eles ensinavam. Jesus falava, eles ensinavam, não é lícito fazer nada no sábado. Jesus falou, é lícito sim você salvar e estender a mão no sábado. Eles ensinavam que o que contamina o homem é o que entra pelo ventre. Mas Jesus fala, não, o que contamina o homem não é isso. O que contamina o homem é exatamente o que sai de dentro da pessoa, porque o que sai vem da mente, vem do coração. Então Jesus começa ali a trazer um novo conceito de fé, um novo conceito de busca a Deus, de reconciliação por meio de Cristo, né, por meio dele mesmo. E isso incomoda profundamente o sistema religioso. E eles começam a perseguir Jesus, porque Jesus ia, arrastava multidões, e Jesus começa a curar, coisa que na época não existia. Enquanto os fariseus, saduceus, segundo o que Jesus falou, era uma hipocrisia muito grande, Jesus começa a ressuscitar mortos. Olha que coisa maravilhosa. 3 ressurreições de mortos. Jesus faz isso, sabia? Para provar que ele era o próprio Deus. E um dos mais conhecidos é a ressurreição de Lázaro, que 4 dias já estava sepultado. 4 dias. Imagina o estado deste corpo. E Jesus fala, sai para fora. E ele sai, e as pessoas ali começam a crer e glorificar a Deus. E o mais importante,
Jesus, quando entrega ele morre na cruz, imediatamente, olha que coisa, a Bíblia relata que milhares de santos que estavam mortos ressuscitam e saem pela cidade, provando que ali na cruz não era um pecador, não era uma pessoa que era blasfema, era o próprio Deus, um próprio soldado. Aliás, o chefe dos soldados olha para aquilo e fala: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Isso incomodou muito. Os judeus nunca aceitaram isso. Muitas religiões ainda não. Ai de você, ou de nós, de querer pregar Jesus lá no islamismo. Falo isso porque um dia tive a oportunidade de entrar num templo islâmico para conversar com uma pessoa, era muito jovem, talvez até um pouco meio sem sabedoria. E na mesma hora, quando eu falei de Cristo, aquele homem começa a revoltar e falar alto: não vem não. Cristo não é Deus, ele é um profeta. Maomé é acima de tudo. E aí todos aqueles árabes param, começam a ouvir, enfim. Então isso é real. Jesus Cristo ainda é perseguido, as pessoas perseguem a Bíblia, perseguem a fé cristã, porque não querem aceitar. Mas Deus é poderoso e vai dar vitória, irmãos. Amém? Uma outra questão. O Império Romano era politeísta. Politeísta eram vários deuses. E aí Jesus, já começa a afrontar isso. Só há um Deus. E o Filho do Homem há de vir, esse mesmo, diz o anjo que viu Jesus, que quando Jesus foi ressuscitou e foi elevado às alturas, o anjo fala: este mesmo Jesus que vocês estão vendo não é um outro, é este mesmo Jesus, vai voltar nos céus com poder e grande glória. Então, ou seja, isso sempre afrontou. As pessoas não gostam, porque Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando as pessoas conheciam a verdade, elas viam que não havia sentido algum se prostrar diante de uma imagem. E Jesus começa a libertar. Os apóstolos começam a defender, a pregar isso. E eu quero rapidamente comentar sobre a primeira perseguição aos cristãos. Essa perseguição, sabe quando que se iniciou? Em Roma, e foi por um imperador chamado Nero. No ano de 60 depois de Cristo. Era um homem terrível e perverso. Que a diversão desse homem, como vocês viram no vídeo, era pegar os cristãos, amarrarem eles nos postes das ruas e queimá-los vivos a noite toda para, sabe por quê? Para iluminar a cidade. Essa era a diversão. Por quê? Porque ele odiava ouvir falar que Cristo era Deus e ressuscitou. Mas, como foi falado, ao que vencer, dar-lhe-ei de beber da água da vida. Esses cristãos que um dia serviram como tochas humanas, hoje desfrutam da vida eterna, das bem-aventuras eternas. Hoje bebem da água da vida. Porque a promessa se cumpre. A vida não se restringe aqui. Agora, se isso choca, será que isso foi só na época de Nero, no ano de 60 depois de Cristo? Olha o que a Rússia está fazendo na Ucrânia. Escolas infantis sendo bombardeadas. Hospitais, igrejas, creches. Milhares de inocentes morrendo. E foi constatado já está provado com fotos, imagem, perícia, que os soldados russos entraram, torturaram, mataram, estupraram, fizeram todos os tipos de atrocidades. Será que isso foi só na época de Nero? Não. O espírito maligno que operou em muitos, porque a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. A palavra jaz é a mesma palavra usada para aqui jaz em paz, sepultura, morte. Jesus, e a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. Então esse mesmo espírito pode ter usado os corpos de muitos imperadores para perseguir os cristãos, mas esses espíritos ainda vivem, estão aqui, pelo mundo. Por isso que você ver coisas terríveis acontecendo, como o caso aí da Rússia, soldados, morte, destruição, tragédias. O mundo jaz no maligno, mas Deus estende a mão e fala, há uma esperança, há uma salvação. Você pode ter certeza, a Bíblia diz que quando você ouvir rumores de guerra,
epidemias, tivemos a Covid. Quando você ouvir terremotos, olha a Turquia, olha a Síria, um terremoto que devastou, uma devastação sem precedentes, incalculável. Pessoas sendo resgatadas vivas depois de 7 dias, milagres. Porque ninguém consegue sobreviver 7 dias sem comer e ainda debaixo de um escombro, debaixo ainda de um frio terrível. A Bíblia diz, quando vocês ouvirem isso, não se preocupe, porque isso é apenas o princípio, é o sinal de que o Filho do Homem está próximo. O livro de Apocalipse anuncia as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus. É um sinal que Deus dá ao mundo, como dizendo, eu estou voltando, eu estou vindo, volte-se antes, acerte, se arrependa. Porque ainda há uma esperança, ainda, graças a Deus, no Brasil ainda temos a liberdade de ler a Bíblia, de cultuar. Este templo aqui todo é protegido pela nossa Constituição Federal, nossa lei maior. Graças a Deus que continue assim, mas a gente não sabe. Porque a Bíblia traz um cenário de perseguição terrível e sangrenta para todos os cristãos. E isso não para. Depois de Nero vem outro imperador chamado Domiciano. Foi ali que ele exilou João, o apóstolo João, na ilha de Patmos, que foi um dos últimos apóstolos a morrerem. E graças a Deus, porque João ali, Deus revelou para ele as últimas coisas que não talvez vão acontecer ou que podem acontecer. Mas Deus revelou para João as coisas que vão acontecer. E Deus diz a João, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Mas há o que vencer, igreja. Há o que vencer. Esse mesmo Deus está hoje alertando, de braços abertos, porque Ele nos ama. Ele ama a mim, Ele ama você, Ele ama o pecador, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador e espera que o pecador se arrependa dos seus pecados. Depois, lá no século IV depois de Cristo, outro imperador, Diocleciano, determina que todas as Bíblias sejam queimadas. Isso aconteceu. E pode ter certeza, muitos também foram queimados junto com as Bíblias. O que a Bíblia tem tão de ruim para ser queimada? Falar de um Deus amoroso, que é o caminho, a verdade e a vida, que veio para salvar? Justifica um ódio, uma raiva tão grande? O mundo jaz no maligno, mas Deus é maior. Como foi dito, a fé, para ser provada, ela tem que ir para o fogo, porque quando vai para o fogo, o ouro brilha. Você sabe que o ouro, para saber o brilho, a resistência, ele é submetido ao fogo. O fogo vai revelar ali o brilho, o valor do ouro. A nossa fé é a mesma coisa. Por isso que às vezes nós necessitamos passar pelo fogo, por tribulações, para que isso venha revelar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E com tudo isso, a igreja não acabou. A igreja só crescia, e crescia, a ponto de um imperador, no ano 325, um imperador chamado Constantino fala, não dá mais para perseguir os cristãos. Quanto mais a gente mata, quanto mais manda eles para as covas dos leões, quanto mais liberta os leões para devorar eles, mais eles crescem, mais a fé cresce. Vamos agora unificar o cristianismo aqui em Roma, como religião oficial. Porque a igreja, ela é de Deus, e Deus tem um controle de tudo, Deus tem um controle da história, Deus tem nas suas palmas, de suas mãos, a história da igreja, e Deus já determinou a igreja será vitoriosa, não vai ser perdedora. Quem vai perder é o diabo, quem vai perder é todos aqueles que se levantam, que não se arrependem, esses vão perder, mas a igreja vai permanecer vitoriosa. Igreja, esse vídeo que foi postado das arenas, é chocante, mas acredite, isso aconteceu. Este Coliseu aí, ele está nos dias de hoje, lá em Roma, na Itália. Se alguém um dia tiver a oportunidade de viajar para a Itália, algo bem interessante para se conhecer. Então, ou seja, isso aconteceu, não é mentira, não é história. Realmente milhares de cristãos foram jogados nas covas, foram jogados naquelas arenas, foram soltados gladiadores profissionais para duelarem com aqueles cristãos. Que maldade, que ruindade. Soltaram leões famintos para destroçarem, eram famílias. Diz a história que havia crianças, idosos, famílias inteiras, que sabe o que acontecia quando eles ouviam o rugido do leão? Eles erguiam os olhos e começavam a cantar.
Porque isso se chama o Espírito Santo de Deus, que dá força para vencer tudo o mal deste mundo. E a igreja, ela é vitoriosa, igreja. Agora um pouco nos dias de hoje, nós falamos agora de todo esse contexto histórico, desses imperadores, mas nos dias de hoje, existe uma perseguição terrível contra todos os cristãos. Em 2019, em dezembro de 2019, o Estado Islâmico simplesmente mudou a cor das ondas do mar pelo sangue da cabeça que eram cortadas de todos os cristãos. Isso foi filmado. Semelhante ao que aconteceu no Coliseu, como um espetáculo. O Estado Islâmico fez isso. 11 cristãos, depois teve mais. Muito mais atrocidades. Tudo isso por quê? Por ser um cristão. A palavra cristão, seguidor de Cristo. Então você vê que o que aconteceu no passado não terminou lá. Isso existe nos dias de hoje. Como foi falado, comunismo, né? Controle de toda a produção privada, né? De forma comum a todos. É proibido crer em Cristo. É proibido ter a Bíblia. Que maravilha essas Bíblias que chegaram lá na China, mas isso existe, está nos dias de hoje. E muitas outras perseguições nos dias de hoje, como estou dizendo, o movimento LGBT se levanta com raiva contra a Bíblia Sagrada, porque eles não aceitam que Deus criou um homem e uma mulher. E aí se levantam com ódio, com raiva, contra o cristianismo, contra as igrejas, querendo que seus representantes no Congresso Nacional atuem com força a favor deles. Isso é algo terrível, igreja. É uma perseguição nos dias de hoje. O mundo artístico também persegue a igreja nos dias de hoje. Eu não sei se vocês lembram, mas há muitos anos atrás, a Rede Globo atacou os cristãos de forma terrível. Uma novela chamada Decadência, em que eles procuram protagonizar um suposto pastor que só é voltado a dinheiro, se envolve com uma mulher que não era sua esposa, e essas cenas são assim explícitas, em que no momento que esse casal está numa atitude íntima, essa mulher simplesmente joga a Bíblia no chão, quando essa Bíblia estava na cama ou em cima de uma mesa. Uma ofensa terrível. Também um tempo atrás, esse Porchat, foi fiador, foi incentivador de um seriado que atacava a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Teve um desfile, um carnaval passado, em que a Gaviões da Fiel usou a figura de Jesus Cristo e a figura de um diabo, em que o diabo massacrava Jesus Cristo, aqui no Sambódromo. Isso não tem sentido algum. Que falta de entendimento. A vitória já é do povo de Deus. O diabo não está com a vitória. Aliás, o diabo está condenado. O diabo e todos os seus anjos e todos aqueles que se esquecem de Deus já está condenado. Diz a Bíblia que o seu fim será no lago de fogo, de enxofre, que a Bíblia chama a segunda morte. A primeira morte é a morte física, a segunda morte é a morte espiritual. A morte eterna é a pior de todas as mortes. Será que se hoje, apenas uma questão, será que se hoje cada um de nós aqui fomos ali na praça, vamos imaginar lá na Paulista, e começar a pregar o Evangelho do Reino de Deus, arrependei-vos e começar a pregar aquilo que o texto bíblico condena: imoralidade, prostituição, alcoolismo, tudo aquilo que a Bíblia determina, que fala que todos que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que vai acontecer? Já parou para pensar nisso? Então a perseguição não terminou na época de Nero, Domiciliano, Diocleciano, não terminou naquela época. Continua. Hoje, os cristãos estão chegando num tempo que a gente não vai nem poder direito pregar o Evangelho de Jesus. Porque vai ofender quem é gay, vai ofender quem é lésbica, vai ofender as outras religiões que crê em vários deuses. Vai chegar um momento que ele não vai poder pregar mais nada.
Por quê? Porque o inimigo não quer que este evangelho seja propagado, mas a Bíblia fala, quando este evangelho for pregado a toda criatura, aí virá o fim. Então este evangelho vai continuar, ainda que o mundo se levante. Esse evangelho vai brilhar e vai salvar muitas pessoas, porque Jesus Cristo continua salvando nos dias de hoje. Igreja, uma das coisas que Jesus mais falou quando esteve presente aqui na terra, foi a questão de uma condenação que será eterna. Jesus pregou isso. Se você começar as primeiras páginas do livro do Evangelho de Mateus, já começa João Batista falando: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, produzir frutos de arrependimento, porque o machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo, e o seu fogo jamais se apagará. Era uma linguagem nada mais para quem lê e entenda. João Batista estava falando do juízo final. Tudo isso, igreja, já é predito pela Bíblia. Mas Jesus falou: quem vencer? A nossa função é crer e pregar o evangelho, buscar a Deus, ser firme. Porque diz a Bíblia que todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Ali sim Jesus falou. Termina o livro de Apocalipse, sabe quando? Como? Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é santo, santifique-se ainda mais. Porque disse Jesus: eis que cedo veio, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Ali nesse dia, aí você vai ver todos esses imperadores, todos esses líderes que invadem países, que massacram inocente família, destroem cidades, vilas, vilarejos, vão comparecer diante de Deus. E ali vai ser exposto diante de cada um as obras, as atitudes e palavras como prova da sua salvação ou também como prova da sua própria condenação. Mas Deus está de braços abertos para receber. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, que eu vou te aliviar. Jesus disse: tomai meu fardo que é leve. Entre pela porta estreita. Fuja da porta larga, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. A gente sabe, o cristão ele vai ser muito criticado, porque quando a gente começa a pregar contra a palavra, contra os costumes que o mundo está querendo impor, aí nós somos criticados, nós somos atacados, somos xingados. Mas vamos ser perseverantes, vamos defender este evangelho, custe o que custar até o fim, porque a nossa coroa está lá nos céus. Jesus falou, um dos apóstolos falaram: acabei a carreira, guardei a fé e agora está reservado para mim a coroa da justiça. Deus tem uma coroa para cada um de nós, mas a nossa função é permanecer como um povo santo. Sabe o que significa ser santo? É separado, é separação daquilo que desagrada a Deus, daquilo que ofende a Deus. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Se cada um de nós entendermos isso, você pode ter certeza que Deus vai abençoar, vai se agradar. As portas do reino estarão abertas. Igreja, eu termino aqui com uma recomendação. Quem puder, acesse Missão Portas Abertas. É uma organização que defende os cristãos. Ela procura expor a situação da perseguição no mundo. No mundo, nós estamos falando aqui do Brasil, mas pensa que tem muitos continentes que perseguem os cristãos, que não aceitam a Cristo. Mas eu quero só finalizar aqui esta mensagem dizendo: ao que vencer herdará todas as coisas. Você já parou para pensar essa palavra, ao que vencer, que foi lida aqui no livro de Apocalipse? Para pensar. Um atleta, um esportista, ele precisa se afastar de muitas coisas. Ele precisa rejeitar muitas coisas. Ainda que seja gostoso, prazeroso, ele é obrigado, pela sua profissão, a se afastar, a rejeitar muitas coisas. Senão ele está fora. Ele está fora do campeonato. Ele está fora do jogo. Então, tudo há um preço a se pagar. O cristão é a mesma coisa. Se nós queremos herdar o reino de Deus, vai ser necessário fazer alguns sacrifícios. Nem tudo a gente vai poder andar vendo. Nem tudo vai poder ficar ouvindo. Não é todos os tipos de lugares que é para o cristão estar.
Tudo nós podemos, mas nem tudo nós devemos, diz a Bíblia Sagrada. Então, esse sacrifício é necessário, mas vai valer a pena, porque Jesus preparou a Nova Jerusalém, uma cidade santa, onde não vai haver mais choro, mais tristeza e mais dor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que Deus continue abençoando. Vamos ficar firmes, porque Jesus está voltando e as portas dos céus estarão abertas para os que vencerem. Amém? Deus abençoe a todos. Aleluia. Muito bom a pregação, né, irmãos? Espero que Deus tenha falado no coração de vocês. Quero dar continuidade aqui do culto para o Bispo Valério, presidente aqui da obra. Glória a Deus, maravilhoso é o Senhor. Interessante, a palavra de Deus, ela tem que ser pregada como ela é. E essa palavra, né, viva e eficaz, ela traz a nós o conhecimento da verdade. Como foi dito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tudo que o inimigo quer é que você não conheça a verdade. Porque a verdade da palavra de Deus nos liberta do pecado, nos liberta da escravidão, né, do engano de Satanás. Hoje há um evangelho de facilidade, um evangelho que tudo pode, mas não é esse evangelho que vai levá-lo ao reino dos céus. O evangelho que vai levá-lo ao reino dos céus é o evangelho onde você renuncia o mundo. É um evangelho de renúncia. Esse evangelho que fez com que vidas conhecessem o verdadeiro Deus. Quando chegaram a Pedro e aos demais apóstolos, e eles disseram: o que faremos, varões e irmãos? Pedro, ele disse o que eles tinham que fazer. Trouxe uma mensagem que trouxe o arrependimento àquela gente. E essas mensagens de arrependimento é uma mensagem dura. Uma mensagem que não é fácil para o pregador trazer, porque é uma mensagem que vai de encontro às nossas necessidades. É a mensagem que vai de encontro à carne pecaminosa. Mas essa mensagem, ela é necessária. Ela precisa prevalecer no nosso meio. Porque é uma mensagem que nos faz nos render aos pés do Senhor, uma mensagem que nos faz olhar para dentro de nós e ver o erro, o pecado. Uma mensagem que nos orienta a tomarmos a decisão correta. Se queremos ser salvos, sim ou não. Então receba os conselhos da palavra de Deus. Eu não sei como está a sua condição, como você tem andado. Eu não sei o que tem ocorrido contigo. Mas deixa essa palavra mexer com você. Arrepende-se enquanto é tempo. Retorne para os braços do Senhor. Aleluia, Jesus continua com seus braços abertos, esperando você, esperando todos aqueles que reconhecem os seus erros e querem ter uma nova história. Jesus, Ele tem uma nova história para nós. Glória a Deus. Vamos ouvir o louvor. Mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move
perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos por perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Vamos pegar! O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo Santo. Quem igreja, levanta a mão aí. Muitos colegas nossos, muitos irmãos nossos sofreram muito. Nós vamos repetir essa parte. E eu quero que vocês glorifiquem de felicidade. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não
prevalecer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Olha para quem está do seu lado e canta. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Novamente. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Mais uma. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quero agradecer a missionária Ruth, pastor Christian, Rebeca, Daniel, Alexander. Jesus é maravilhoso. Nós queremos um Deus que tem poder para mudar a história. Eu não sei o que tem ocorrido com você, o que tem passado em sua mente, o que querem fazer com você. Eu não sei, talvez aquilo que um dia tentou te paralisar, o que tem te paralisado. Jesus tem uma nova história. Jesus tem algo especial para você. Talvez uma enfermidade. E essa enfermidade, ela não é física, ela é espiritual. Físico também, pode ser uma enfermidade física. Mas Jesus tem poder para te curar, para te libertar dessa escravidão, desse peso, dessa culpa. Se o Senhor Jesus permitiu que aqui você viesse, vocês que estão nos acompanhando pela rede social, porque Ele tem um plano maravilhoso para você. Nem tudo está perdido. Você pode recomeçar. Você pode ter a sua história mudada se você se posicionar diante do Senhor. Não importa a perseguição, não importa aquilo que você vem sofrendo, não importa aquilo que está querendo te calar. Não importa. Deus tem poder para mudar a história. Deus te capacita a você vencer a perseguição, a você vencer a tribulação, a você vencer a aflição. A palavra do Senhor nos diz que não seria fácil para nós, teríamos aflições neste mundo, mas não é para nós desanimarmos. Aleluia, para nós firmarmos a nossa fé nele. Em quem? Em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu quero te fazer um convite especial. Onde quer que você esteja aí, levante sua mão, diga: Senhor, eu quero ser tocado por ti de uma forma maravilhosa. E nós queremos orar. Eu quero orar por você, para que você seja tocado de uma forma totalmente especial, e que você saia daqui totalmente diferente. Alguém quer levantar sua mão? Levanta sua mão. Seja uma enfermidade, isso. Diácono, encoste do lado dele, isso. Fica ali do lado dele. Há mais alguém que quer levantar a sua mão? Aleluia, para que nós possamos orar por você. Glória a Deus, para que você tenha um encontro verdadeiro com o Senhor. Há mais alguém que quer receber a oração da fé? Levante sua mão, você tem essa oportunidade. Glória a Deus. Rapaz ali, traga ele aqui, vem aqui. Isso, pode vir.
bom quando nós levantamos nossas mãos espontaneamente. Aleluia. Há mais alguém? Há mais alguém? Levante sua mão assim. Há mais alguém? Levante suas mãos para que nós possamos orar. Os pastores que aqui estão, venham aqui à frente, vem aqui atrás, vamos orar. Aleluia. Seja o que for, a forma como você se encontra, como você tem andado, Jesus Cristo, Ele tem poder para mudar a tua história. Ele mudou a minha, mudou a vida de tantos que aqui estão. E se mesmo Jesus, Ele quer fazer uma nova história, que você construa uma nova história, mas você precisa permitir, querido. Aleluia. Você quer isso para a tua vida? É assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu coloco a minha vida em tuas mãos. Perdoa meus pecados. Eu quero ser uma nova criatura. Senhor Jesus, todos os dias tem causado prisão, tem aprisionado. E hoje, por decisão do meu nome, eu recebo a minha vida. Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus, nós cremos, Senhor, na autoridade do Teu nome, Jesus. Nós cremos no poder, Senhor, ó Pai, que está sobre a Tua igreja. Nós cremos, Senhor, no Teu Espírito Santo, que atua fortemente nesse lugar. É uma vida, Senhor, que chegou diante de Ti, Pai. Que a Tua forte mão seja sobre ele, aonde quer que ele colocar as plantas dos seus pés, Senhor. Oh Pai amado, Deus Todo-Poderoso, que ele tenha fé, que nada, Senhor, do inimigo, nada que um dia o acompanhou, possa prevalecer em sua vida. Nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos, Senhor, na autoridade do Teu nome, Jesus. E nessa autoridade é que nós expulsamos demônios. É na autoridade do Teu nome, Jesus, que nós declaramos cura, milagres, transformação, libertação. Ei, oh Deus Todo-Poderoso, aleluia. É nessa autoridade, Senhor, que aqui estamos, Jesus, e nenhum mal prevalecerá. Oh Senhor, nós cremos em Ti, em Tuas promessas, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. A igreja dê um aplauso ao Senhor, glorifica a Ele por essa vida. Aleluia, aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quero fazer um convite especial. Amanhã, às 10 horas da manhã, nós estaremos num lindo culto de louvor e adoração ao Senhor. E às 18h30 também teremos um culto maravilhoso, que aqueles que estão nos acompanhando, nossos irmãos que puderem, estão todos convidados a participarem desses cultos de honra
e agradecimento ao Senhor Jesus. Jesus é bom demais. Fecha os olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa, pelo mover do Teu Espírito Santo e por tudo aquilo que Tu tens feito por nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo alimento celestial. Obrigado, Senhor Jesus amado, por nos capacitar, por nos auxiliar, por nos conduzir de uma forma totalmente especial. Nos leve em paz para os nossos lares. Proteja-nos, guarda-nos. Debaixo da Tua forte mão estamos seguros. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. A perseguição